Hoje tivemos coletiva da Seleção Brasileira e o lateral direito Wesley foi, né, responder algumas perguntas. Eu separei aqui duas dessas perguntas aí, dois momentos da coletiva de imprensa, para a gente estar assistindo junto, reagindo, trocando uma ideia, debatendo aqui nos comentários. Então já se preparem para comentar aqui embaixo. E antes de a gente assistir, eu gostaria de pedir para todos que estão acompanhando nosso conteúdo, estão gostando, já deixarem o like no vídeo, também para se inscreverem no nosso canal, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, continue acompanhando nosso conteúdo e vamos embora. Agora vejam bem, vamos assistir aqui esse primeiro momento que eu separei aqui do Wesley, beleza? Então vamos lá. Marcação individual. E quando eu tô ali, quem tá na minha frente eu boto na cabeça que não vai passar, não vai passar. E ele pede, corre. E é o que eu mais sei fazer, então me adaptei fácil. Mas ele pede isso, tem que correr, tem que disputar. É aquele ditado, meu prato de comida primeiro, então eu penso nisso e consegui me adaptar. Declaração do Wesley aí, né, sobre questão de marcação ali. Muito se fala por aí, né, que o Wesley não é um bom lateral defensivo. Eu não concordo muito com isso, né? Ele respondeu a pergunta aqui sobre a questão da marcação individual ali e ele falou que pensa que quando o cara, né, quem tá na frente dele ele não vai passar, não quer deixar passar de jeito nenhum, não vai deixar passar. E assim, ele falou também sobre a questão do Ancelotti, né, falar para ele correr e é o que ele mais sabe fazer. Então, assim, ele demonstrou aqui pra gente, né, que não é muito por aí, não, essa questão de que o Wesley não sabe defender, né? Eu também acredito que ele seja um ótimo lateral, né? Eu acredito muito no Wesley aí. E assim, cara, essa questão de atacar e defender, não tem como a gente ter um cara que vai fazer as duas coisas muito bem. É aquilo, né? Quem quer fazer de tudo acaba não fazendo nada muito bem. Então, assim, é lógico que ele tem, se sobressai a qualidade técnica dele para atacar, né? Também, enfim, todos os atributos aí dele para poder atacar se sobressaem. Mas, cara, eu acredito que ele é um bom lateral defensivamente falando também. E eu acho que muito do hate em cima do Wesley vem, né, por conta dele ter sido um jogador do Flamengo. Né, a gente sempre tem essa questão. A gente viu isso aí com o Paquetá, né, que pediu passagem depois do amistoso contra o Panamá, impressionou o Ancelotti, né, e bem provavelmente vai vir para titular aí para o amistoso contra o Egito. E eu penso mesmo do Wesley, cara. Ele é um pouco subestimado, mas é um ótimo lateral. Tudo bem que ele não tá jogando de lateral direito na Roma, mas desempenhou uma temporada absurda na Roma, evoluiu demais no futebol italiano. E eu acredito que ele seja um homem de confiança do Ancelotti. Como a gente está jogando com essa linha com quatro, né, dois zagueiros ali, né, Marquinhos, Magalhães e Alexandre e Wesley, eu acho que pelo Alexandre ser um cara que tem essa capacidade de defender melhor, né, também até mesmo por questões físicas e não aguentar correr tanto mais assim, eu acho que o Wesley tem que ser esse lateral que fica mais solto para poder correr mesmo, né? Correr para poder ir para cima, correr para voltar também. E o Alexandre é aquele lateral que fica mais na defesa, né? Então assim, eu acredito que essa tática seja boa e com três meio-campistas, como eu já falei em outro momento, eu acho que é a forma que o Brasil joga melhor com três meio-campistas. Eu acho que fica mais tranquilo para o Wesley, né? A gente viu ele aí no 4-2-4 no jogo contra o Panamá. E no segundo tempo ele saiu, entrou o Ibanez na lateral direita, mas o Ibanez entrou no 4-3-3. Então, assim, o Ibanez era um lateral mais defensivo. Então eu quero ver como é que o Wesley como é que o Wesley vai desempenhar aí jogando nesse 4-3-3, né? Vamos ver como é que ele vai desempenhar. Vai ficar mais tranquilo para ele, eu acho, né? Esse meio-campo mais povoado, dá mais tranquilidade ali, até mesmo para os atacantes também, né? Poderem jogar mais soltos e o lateral às vezes não tem que fazer toda essa cobertura toda hora. Então eu acredito que o Wesley, um ótimo jogador, a gente está de lateral direito, a gente até que está bem, né? Assim, obviamente nada comparado ao nível de outros laterais que a gente teve em outros momentos na seleção brasileira, mas cara, um bom lateral, né? Não podemos, né, falar assim, desprezar, até porque a gente tem outros laterais piores aí na seleção, né? Como para mim, no caso é o caso do Alexandre, que para mim é o mais fraco, na verdade, dos laterais que a gente tem. Danilo também pode ser considerado juntamente, né? E assim, eu acredito até que o Douglas Santos deveria ser o titular, mas tudo bem. Agora vamos ver um outro momento que eu trouxe aqui, que eu separei, né? Continuando aí a coletiva do Wesley. Então vamos lá. Ele mostrou um vídeo que teve um lance que eu cometi um erro, aí ele pergunta pro Danilo o que eu tinha que fazer, mas eu já sabia desse erro, então comentou na frente de todo mundo, mas uma conversa muito saudável, uma coisa que é para agregar no meu futebol. E ele sabe do meu potencial atacando, ofensivo, só que eu boto na minha cabeça que quando eu estou bem ofensivamente, eu vou estar bem defensivamente e vice-versa.
Então ele me ajuda nos detalhes de não dar bote, de cercar, momento certo de subir, momento certo de ficar. Então essas coisas ele está conversando bastante comigo e eu espero que eu possa ajudar muito na defesa e no ataque. Então, ó, a declaração do Wesley aí é algo que tem sido trabalhado cada vez mais, né? Ancelotti tem ajudado ele ali, Danilo também, né? Ele revelou aqui que o Ancelotti pergunta ali, né, pro Danilo o que que ele tinha que fazer, né? Fala do erro dele ali e tal. Então, assim, ele demonstra que tanto o Ancelotti quanto o Danilo estão sendo importantes para ele aí, né? Para entender a função melhor dele dentro desse time, o que que ele tem que desempenhar melhor, né? Ele falou ali as valências que o Ancelotti vem cobrando dele e tudo mais. Então, assim, eu acredito, né, muito no futebol do Wesley, acredito que ele possa desempenhar um ótimo futebol na Copa do Mundo. Tô confiante, acho que a gente está bem aí nessa lateral direita. Se tiver que trocar para vir o Ibanez e ter um lateral realmente mais característica ofensiva, a gente está tranquilo também. Acho que o problema está mais na lateral esquerda, né? Não que o Douglas Santos seja ruim, mas Douglas Santos e Alexandro fica bem complicado, na minha opinião. Né? Eu quero saber a opinião de vocês, o que é que vocês acharam aqui, né, sobre as declarações do Wesley. Já deixa aqui nos comentários se vocês acham, né, que o Wesley é um lateral versátil, né? Ele sabe tanto atacar quanto defender, né? Como ele disse aqui, né? A questão de ele, se ele tiver bem, ele tenta dar bem física, ele tenta estar bem ofensivamente, porque se ele estiver bem ofensivamente, na cabeça dele ele vai estar bem defensivamente também. Então, ele é esse lateral completo, esse lateral que faz as duas coisas muito bem, na opinião de vocês, ou não? Já deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia, vamos debater. E novamente, quem está acompanhando o nosso conteúdo, está gostando, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e continue acompanhando o nosso conteúdo. No mais é isso, valeu, tamo junto.